Aprender, ó. Silêncio, sentar cada um do seu lugar, na frente, prestar atenção. Invariavelmente. Vamos lá. Segundo, 3. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um pensador chamado David Hume, escocês. Ele viveu no século XVIII, entre 1711 e 1776. E ele vai refletir sobre a questão da tomada de decisão, especialmente na questão do fornecimento de bens e de serviços públicos. Por exemplo, ele vai falar sobre a questão da iluminação pública. As pessoas, elas nunca pagam pela iluminação pública, ou nem todas as pessoas pagam pela iluminação pública. Por que isso acontece? Oi? Não, só não tem condição, né? Tem pessoas aí que de alguma forma elas usufruem desses bens, desses serviços, mas acabam por não pagar, porque moram na rua ou em qualquer outro lugar que não a rua, mas que não seja também uma casa, porque geralmente quem paga o serviço de iluminação pública é quem? Quem tem uma residência fixa, ou quem tem uma empresa, de quem a empresa ela pode cobrar esse serviço. E aí como é que funciona? Por que as pessoas usam essa iluminação pública e como que elas não pagam? Quem que paga por elas? Porque alguém tem que pagar, no final das contas, esse serviço, né? Quem paga por aqueles que não pagam são aqueles que pagam. É assim que funciona o sistema. É um sistema que não é muito interessante para funcionar a economia de mercado. Como é que funciona uma economia de mercado? Quando que ela é eficiente? Oi? Quando a economia gira. Quando a economia gira, mas principalmente para a economia de mercado, para ela ser o mais eficiente possível. E o que seria uma eficiência numa economia de mercado? É fornecer o melhor serviço pelo menor preço. Você só chega nesse ponto quando há o quê? Concorrência. E para ter concorrência, o mercado ele precisa ser interessante. Você precisa ali ver uma oportunidade de mercado onde você poderá adquirir lucros. E há uma oferta interessante nesse mercado de iluminação pública? Será que é interessante você poder fornecer um serviço em que nem todo mundo vai pagar por esse serviço? A não ser que você consiga cobrar mais de quem paga, para que assim você consiga ter lucros. Isso acontece. Oi? Isso acontece. Acontece. E mesmo não sendo privada, porque, por exemplo, no nosso caso aqui em Minas Gerais, nós temos uma companhia estatal, não é uma empresa privada. E mesmo nessa companhia estatal, ela tem os custos de produção e de fornecimento do serviço. E quem arca com esses custos são os que pagam a conta de energia elétrica. Inclusive, na conta de energia elétrica vem uma taxa lá, que é a taxa de iluminação pública. Então, quem está pagando para todo mundo usar, não é todo mundo. Mas, alguns usam sem pagar, e aqueles que pagam, pagam mais, para aqueles que não pagam possam também utilizar. Os bancos também fazem isso, de certa forma, mas de uma outra maneira. Por exemplo, no campo aí dos bancos. Os bancos, ao cobrarem juros,
completamente injusta, porque ela tributa muito mais do que? Há duas formas de você cobrar impostos: através do consumo ou da renda. O Brasil cobra mais impostos em qual dos dois? Do consumo. A taxação sobre renda ou sobre os bens de capital ou sobre a riqueza, ela é muito menor do que o consumo no nosso Brasil. Não é que não há taxação, mas ela é insignificante perto da do consumo. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.300 e os quebrados, né? Quem ganha um salário mínimo? Essa pessoa tem condições de poupar se ela tiver que fazer todas as suas despesas? Vamos pensar que uma pessoa ganha um salário mínimo, ela tem que pagar aluguel, energia elétrica, água, telefone, gás, e mais, sua própria alimentação. Em tudo isso ele está pagando imposto. Até o próprio salário. Ele recebe 1.300 líquidos. Aliás, bruto. Líquido ele recebe quanto? Porque já tem um imposto cobrado ali retido na fonte do salário dele. Então, em média, o sujeito que ganha um salário mínimo, que é 1.300 e pouco, ele recebe líquido 1.100. Então já R$200 o governo já comeu. Depois, na hora de gastar para comprar tudo que ele precisa para poder sobreviver, ele também vai pagar impostos. Então, dos 1.100 líquidos que ele pegou, vai mais aí uns 500, 600 reais de impostos embutidos em todos os produtos que ele vai consumir ao longo de um mês. Então, o líquido mesmo para ele vai ter quanto? Para poder gastar? Metade praticamente do salário. 1.300, né? 600, 700 reais só, que é líquido, sem imposto, depois de pagar todos os impostos. Agora, uma pessoa que é rica, um milionário, um bilionário no nosso país, ele paga isso, metade do que ele ganha em impostos? Proporcionalmente não, né? Ele pode até pagar, de alguma maneira. Ele vai pagar porque ele consome, em todos os produtos e mercadorias que a gente consome, a gente já está embutido ali impostos, você está pagando imposto de alguma maneira. Mas ele é muito menos taxado nesse aspecto. E por isso, a forma de tributação do nosso país é uma forma de tributação completamente injusta, que ferra mais quem? Então, esse tipo de fornecimento de bens e serviços públicos ele não é muito interessante para uma economia de mercado. Então, muitas vezes, empresas não têm o interesse de entrar nesse mercado. É interessante para uma empresa privada entrar no mercado de iluminação pública? Só se o governo ajudar, com os impostos, colaborando com essa empresa. Nós tivemos a privatização de algumas empresas de fornecimento de energia elétrica. Por exemplo, do estado do Amapá. Lá a companhia de energia elétrica ela é privada. Vocês acompanharam recentemente o que aconteceu lá? Uns 2 anos atrás, em plena pandemia, um apagão lá, por quê? Caiu um raio numa estação lá, e aí eles ficaram praticamente um mês sem energia elétrica. Imagina como que é ficar um mês sem energia elétrica. Os alimentos tudo se perde, né? Porque hoje se não for geladeira, para poder de alguma forma manter os nossos alimentos, eles se perdem ali. O prazo de validade deles reduz substancialmente. A comida da galera ferrou ali. E era uma empresa privada que, depois da privatização, ela não teve incentivo para quê? Para melhorar o seu serviço. Porque ela tem concorrente. Uma empresa só melhora o seu serviço e tenta fornecer um serviço com o menor preço se ela houver no mercado dela com concorrência. O fornecimento de energia elétrica é um monopólio. Então, quando você pega um tipo de monopólio desse, você quer o quê? Uma empresa privada? O que ela pensa? No lucro, não é? Em maximizar os lucros. Professor, mas no caso da semi, a economia é mista, né?
Mas aí Ela é majoritariamente estatal, mas tem parte também acionista. o povo que vende essas placas solares Sim, ele é privado. seriam. Qual foi o nome que você acabou de falar? Mista? Não, é o. Privado? Não seria concorrente da CEMIG ou. Não. Não é concorrente porque ela atua no mesmo sistema que a CEMIG. Não é uma empresa ou uma forma de atuar no mercado assessorado, né? Ou uma assessoria para a própria CEMIG. Porque essas placas de energia, de alguma forma, elas estão interligadas ao sistema da CEMIG. Porque essa energia que ele fornece, ele não usa tudo geralmente. Aí ele fica ligado com o poste, né? Ou se ele usar tudo e precisar do poste, também tem que estar interligado com a casa dele. Então, de alguma forma, é um sistema interligado. São empresas privadas que não atuam junto com a CEMIG, mas fazem tipo de parceria. Porque o sujeito que fornece ou produz energia solar na sua própria casa, o que ele não gasta, ele libera para a CEMIG. E a CEMIG dá desconto para ele. Ele usa o sistema de fiação público. Então tem uma espécie de parceria sim nesse setor, né? Outro setor que também não é muito interessante é o setor de transporte público. Para alguns lugares não compensa o ônibus ir. Porque você vai gastar mais combustível do que você vai ter de retorno com o preço de passagens. Aí quem que acaba pagando? O consumidor. Aumenta a passagem. Para quê? Para cobrir os prejuízos que a empresa toma em determinados bairros. Bairros mais perigosos, onde tem assalto, bairro onde coloca fogo no ônibus. Então todos esses prejuízos ele é socializado. Para quem? Para quem paga a tarifa. Então aí eles aumentam a tarifa do ônibus, para ficar interessante. E mesmo assim nesse setor, não há concorrência também. Há uma concessão pública. As empresas de ônibus também, intermunicipal e interestadual. Para algumas cidades não compensa ter ônibus passando lá. Por quê? Não tem quantidade significativa de gente que vai poder custear o transporte. Então, o preço da passagem sobe, quem paga. São setores aí complicados de trabalhar e o David Hume já tinha percebido isso lá no século XVIII. Então, a iluminação pública é um exemplo aí de bem público, é difícil impedir as pessoas de beneficiar da iluminação pública. Como é que você vai impedir de todo mundo beneficiar da iluminação pública? Ah, na hora que o pobre mendigo passar, eu desligo a luz na rua. Tem como fazer isso? Tem, né? Mas não fala de prisão. Oi? Prisão, mas. Prendeu ele porque ele tá dormindo debaixo do poste, né? Você aproveitando a iluminação pública. Não tem como. É bom que arranja. E ele tá roubando a energia elétrica. Apesar de que tem muito roubo, né? Nós temos aí esses bairros que são geralmente fruto de assentamentos. A galera rouba energia elétrica. Se você for na Rocinha, tanto a água quanto o sistema de energia elétrica, a galera paga lá R$10, velho. E gasta pra caralho. E ar-condicionado ligado o dia inteiro, filho. Porque lá é um calor do inferno. Você não passa na minha rua, então. Tá tudo gato, né? Gato de energia elétrica é zombo. Gato, é leão aquilo lá. Eles estão roubando energia elétrica, estão usufruindo. E essa energia que é produzida tem um custo de produção dela. Quem vai pagar? As pessoas que pagam a conta. Aí vai ficar mais caro para o pagador da conta. Não paga, vai pagar tela. Na Rocinha eles não conseguem aferir quanto que cada casa utiliza. Aí eles fazem uma taxa comunitária. Então quanto que essa casa que usou? Eu não sei. Já viu lá como é que eram os voos, as fiações lá? Aqui não é um perigo. Então a pane é dos... Professor, eu acho que é a fiação Não, Leonardo é raiz. Não, o bagulho ali é tenso. De mensurar como tem na nossa casa que é um padrão. Graças ao padrão dá pra medir. Mas não tem padrão.
setembro, né? Gato tudo quanto é lado. Na cara, bolinho. Eles pagam uma taxa simbólica do preço que eles consomem. Na iluminação pública é esse exemplo aí, porque é difícil de impedir, né? O uso da iluminação pública por uma pessoa não diminui o benefício que ela dá a outra. Então todo mundo acaba se beneficiando e não paga. E quem na verdade vai pagar, quem paga de verdade, né? Então as empresas privadas, elas não fornecem. Pronto. Gente, entrei, ó. Então as empresas privadas, elas não fornecem iluminação pública porque elas não podem impedir quem não paga de usá-las, a não ser que tenha benefício do governo. Ah, o governo vai me subsidiar para eu levar energia para aquela região onde não compensa levar? Se o governo beneficiar, beleza, senão eu não atuo nesse mercado. Aí tem que ser empresa pública. Então os bens públicos essenciais em geral são fornecidos pelo governo. Por quê? Porque não é interessante para uma empresa privada entrar nesse mercado, porque ela vai tomar só prejuízo. Para não tomar prejuízo, o que ela faz? Faz parceria com o governo. O governo beneficiá-la, né? Porque as pessoas nunca pagam, ou nem todo mundo paga pela iluminação pública. Então fica difícil de cobrar. Os faróis públicos é um exemplo disso. E não só isso, né? Transporte público, a saúde no Brasil, a educação. E aí mesmo as empresas que fazem esse tipo de serviço, quando são privadas, geralmente prestam um serviço tão ruim quanto o Estado. Eles falam, a iniciativa privada é melhor. Não é. Nesses aspectos aqui, às vezes é muito melhor justamente a iniciativa estatal, né? Os faróis aí. Então, onde as riquezas são absorvidas por poucos, eles devem contribuir mais para o provimento das necessidades públicas. Mas no nosso país,